Irmãos, que o Senhor está conosco, bendito é o Senhor eterno, glória a Deus. Então vamos começar, irmãos, continuar da onde nós paramos, graças a Deus, tem sido uma bênção, né? Esses encontros bíblicos aí, nós aprendemos muito, e eu falo assim também, irmãos, porque alguns ainda falam: ah, irmão, mas o irmão fala que tem aprendido muito. Irmãos, quando eu vou preparar, né, o encontro bíblico, nós nos debruçamos na Escritura, né? Pegamos a Bíblia, lemos a Bíblia e buscamos de Deus uma comunhão, né? Principalmente com referência à aplicação pessoal, irmãos. E o que o Senhor nos traz, o Senhor nos ensina, irmãos. Às vezes a gente pega um texto, que nem semana passada nós estávamos falando sobre Abraão, né? E Abrão, né? Não chegou ainda no ponto dele se tornar Abraão, né? Então estávamos falando de Abrão, e Abrão ele foi lá pro Egito, né? E aí a gente estava comentando sobre o fato de ele ter ido pro Egito, e talvez não foi uma boa escolha, né? Ele ter ido lá pro Egito naquela situação, né? Que deu toda aquela confusão, né? Com o governador do Egito. Mas, e aí o proveito que nós tiramos daquilo, uma aplicação para a nossa vida, né, irmãos? Que às vezes nós tomamos certas decisões, não é porque nós somos servos de Deus que nós não tomamos decisões precipitadas, decisões que talvez sejam um tanto errôneas, né? Ou um tanto impensadas também, né? E irmãos, é o que eu falo, quando o Senhor ele nos ensina, é algo tão bonito, irmãos, é algo tão bonito que até nas nossas decisões do dia a dia a gente começa a pensar melhor, né? Porque tudo devido a um exemplo que nós aprendemos aqui, que nós estudamos aqui. E louvado seja Deus por isso, né, irmãos? Que nós aprendamos sempre mais e mais do Senhor, né? Porque tudo isso que está na Bíblia foram os relatos que o Senhor deixou para nós, né? A Santa Escritura, irmãos, ela não está há tantos mil anos aqui no mundo à toa, né? É porque ela é um manual da vida humana, irmãos. Como nós já aprendemos, né? Desde os primeiros encontros bíblicos, a Bíblia ela é um manual para a vida humana, porque a Bíblia vai narrar muitos e muitos personagens bíblicos, muitas e muitas pessoas que viveram anos e anos atrás, né? Mas que enfrentaram as mesmas coisas que nós, né? Talvez com circunstâncias diferentes, talvez de fato, né, num país diferente, numa cultura diferente, mas o cerne dos problemas, o cerne das decisões, o núcleo, né, daquele evento, muitas vezes corresponde ao que nós passamos no nosso dia a dia, né? E a Bíblia ela é esse manual, né? Tudo que está na Bíblia, nós vamos encontrar tudo isso na Bíblia, né? Tudo que nós precisamos para uma orientação, decisão familiar, decisão financeira e tudo mais. A Bíblia ela traz isso. E o mais interessante de tudo, irmãos, é que a Bíblia ela não faz distinção, né? Ela vai falar sobre o defeito, ela vai falar sobre o erro de um. Ah, mas ele era um santo servo de Deus. Mas também a Bíblia vai falar sobre os erros também, para que nós entendamos que não é porque nós somos servos de Deus que nós também não vamos errar, não vamos tomar uma decisão talvez que vai causar algum alvoroço, né? Ou talvez talvez até alguma aflição, né? Psicológica, alguma aflição de mente. Isso a Bíblia deixa bem claro, né? Então, tudo que nós passamos hoje, quando nós analisamos os servos e servas de Deus do passado, nós podemos entender como nós vamos manejar a nossa vida, né? Para que tudo na nossa vida seja para a honra e glória do Senhor, né? Melhor é o fim do que o começo, né, irmãos? E nós estamos
aprendendo sobre Abrão, né? Nós entramos agora no capítulo 13 de Gênesis. Olha, irmãos, estamos bem avançados já, né? Estamos em 13 de Gênesis, já estamos um terço já do livro de Gênesis, nós já aprendemos já, né? Já fizemos a nossa liçãozinha de casa, né, irmãos? Quem leu a passagem de hoje, que nós vamos estudar hoje, eu vou colocar o resuminho aí. Aqui. Então, nós vamos estudar hoje o capítulo 13 de Gênesis, né? Aprendemos sobre, no capítulo 12, quem era Abrão, né? Quem que foi ele, quem foi o pai dele. Na semana passada a gente aprendeu a respeito da cidade de Abrão, né? Onde que Abrão morava, ali em Ur dos Caldeus, como que era essa cidade. Essa cidade era tecnológica, né? Com a tecnologia da época, né? Era uma cidade bem avançada para a época. Aprendemos até que lá em Ur dos Caldeus tinha até água encanada, né? Água encanada, tinha até esgoto, irmãos. Ali já foi encontrado pela arqueologia. E é interessante como que Abrão estava numa posição de total comodidade, né? Ali naquela cidade. Tinha tudo. Era uma cidade que para os moldes da época era uma das melhores cidades de se viver, né? Então, pense bem, Abrão largar tudo, a ordem de Deus vir até ele e ele largar tudo naquela cidade. E aí nós vimos também semana passada sobre o pai, né? A família, né, de Abrão. Quem que era a família de Abrão, né? Os irmãos de Abrão. Vimos que ele teve um irmão que faleceu, né? E o outro irmão, né, foi embora com o pai, né? O pai de Abrão queria sair daquela região, foi para uma outra região chamada Harã, né? Ele foi para lá junto com a sua família toda, lembrando que toda a família de Abrão ali eram muitas pessoas. As pessoas tinham muitos filhos naquela época e também tinham servos e servas, né, que moravam junto com as pessoas lá, né? Então, na verdade era uma caravana toda que ia lá, né? Um pessoal muito grande que foi para Harã. Lá eles, quem não participou semana passada, né, já pega esse resuminho aí. Lá em Harã eles tiveram uma certa prosperidade, né? Criaram uma prosperidade ali, se assentaram muito bem ali naquela região, ficaram até bem conhecidos naquela região. E aí então morre o pai de Abrão, e aí Deus fala para ele, né? Que era para ele largar a parentela e ir e sair dali de Harã, né? E aí foi que Abrão, lembrando que Abrão não foi criado segundo os costumes de Deus, ele foi criado numa idolatria, né? Abrão, o pai de Abrão, nós vimos até os deuses, né? Eu mostrei algumas imagens, né, dos deuses daquela época, daquelas esculturas, né, que eles faziam. A família de Abrão era mergulhada na idolatria. E Abrão rejeitou essa idolatria para ir servir ao Deus único, né, ao único Deus vivente e verdadeiro. E aí ele sai dali da região que ele está, sai da parentela dele e vai então para a terra que Deus ainda ia mostrar, né? Ainda ia mostrar. Então nós vimos aí a fé que Abraão teve, né? Nem sabia para onde ia e seguiu a ordem de Deus. E depois vimos que ele foi para o Egito, né? Teve uma seca lá e a sua fé meio que titubeou, né? E foi para o Egito. Quando ele vai para o Egito tem aquele contratempo com a esposa dele, né? O faraó fica de olho na esposa dele. Ele fica com medo de morrer, né? E aí apresenta a Sara como irmã dele. Que de fato nós vimos que na Bíblia é claro que não era uma mentira, né? Mas porque
Sara era de fato meia-irmã. Ela era irmã de Abrão por parte de pai, né? É, o pai de Abrão teve filho com uma outra mulher e aí Sara, depois que, né, Sara foi moça e tal, conheceu Abrão e eles se casaram, né? Então, de fato, ela era meia-irmã dele, né? E aí ele apresenta só como irmã. E aí o faraó leva pro harém, né? Nós vimos como que os egípcios tinham os haréns, né? Leva lá pro harém para poder tratar Sara, né? Dar, fazer todas a parte estética de cosméticos que os egípcios faziam. E às vezes durava meses até, né? Essa preparação, né? Não era... Faraó, ele não quis Sara para já consumar, né? O ato. Não. Ele quis para levar pro harém dele, né? E aí chega um momento em que o Senhor começa a enviar algumas pragas, né? Ali começa tudo a dar errado, né? Para os egípcios. E aí eles se ligam e o que está acontecendo, né? E a única coisa, a única pista que tem é que veio uma pessoa, um estrangeiro aí, e depois disso começou a dar tudo errado, né? E aí eles vão ligando uma coisa na outra, perguntam lá para Sara, provavelmente, né? Perguntam para Sara e alguém informa, talvez Sara, informa que ela era realmente esposa de Abrão. E aí o faraó manda eles embora, né? E a hora que manda eles embora, nem se lembra, né, de pedir de volta tudo que ele tinha dado para Abrão, né? Que ele tinha dado camelos, servos e servas, né? Tudo isso ele tinha dado. Não lembra nem de pedir de volta e só fala para Abrão ir embora, suma daqui logo, né? E Abrão aproveita essa oportunidade e vai embora, né? E aí quando ele vai embora, ele volta, então, e aí a gente entra no capítulo 13. Lembrando que só fazendo um parênteses aí, né? Nessa época aí que Abrão foi para o Egito e recebeu um pagamento, por assim dizer, né? Pela Sara, né? Que era a época, né? A época fazia assim, fazia compensação, se tirava alguém da família, né? Fosse filho, filha, sobrinho, sobrinha, se tirava alguém da família, eles faziam a compensação em pagamento, né? Até porque está tirando alguém que é uma mão de obra, né? Alguém que vai ajudar a família aí no sustento. Então eles fizeram isso, tiraram Sara, achando que Sara era apenas irmã, né? E aí fazem o pagamento para Abrão e dão a esses camelos, servos e servas. Dentre essas servas, né? Temos Agar, né? Eu não falei semana passada, mas hoje eu lembrei de falar. Então daí nós temos Agar. Agar, irmãos, ela foi depois uma serva de Sara, né? E é interessante que ela vem nessa leva, né? Nessa leva de servos e servas que Abrão ganhou dos egípcios, né? Como pagamento, Agar vem nessa leva de servos e servas aí, né? E aí vamos entrar então no capítulo 13. Vamos fazer um resuminho aí para nós ganharmos tempo, né? Então, Abrão, ele vai sair do Egito depois dessa confusão toda aí que nós aprendemos semana passada. Então ele vai sair ali no Egito e ele volta para a região de Betel, que é a região onde ele estava. Depois nós vamos colocar aqui o mapa para os irmãos entenderem direitinho onde fica, né? E aí, depois, né, que eles voltam para essa região de Betel aqui, né, que é uma região entre uma cidade chamada Betel e outra cidade chamada Ai, né? É o nome da cidade, Ai. E aí eles se estabelecem lá novamente, né? E começa uma confusão, né? Uma confusão entre os servos de Abrão e os servos de Ló, né? Então tem uma confusão toda ali entre os empregados lá deles, né? E aí acontece que Abrão e Ló vão se separar, né? Quando Abrão e Ló se separam,
Ló vai para uma região que é a região ali de Sodoma. Aí nós vamos aprender ali, né? E então é nesse capítulo que Deus ele faz uma promessa para Abrão. Ou seja, Deus mandou Abrão sair de lá, né, da parentela dele e ir para uma terra desconhecida, né? Vai para uma terra que eu vou mostrar ainda, né? Quando Abraão ele vai, né, para essa terra desconhecida, ele pega todas as coisas deles, né? Todas os gados, né? Toda a criação que ele tinha, as tendas e tudo mais, e vai para esse lugar que ainda Deus ia mostrar, né? E aí Deus ainda não tinha feito uma promessa, né, para Abrão. E aí é nesse capítulo que nós vamos ver essa promessa divina que vai dar força para Abrão, né, enfrentar as adversidades que vão se seguir. Então, vamos então para o capítulo 13, meus irmãos. Né? Então, vamos ler aí o capítulo 13, né, versículo 1, 2 e 3. Quem que pode ler para nós esses 3 versículos aí? Quem puder ajudar nós aí na leitura? Capítulo 13, 1, 2 e 3, os versículos. Irmã Cristiane? Por favor, minha irmã, Deus abençoe. Tá, enviou o convite. Já enviou o convite, mas pode ativar o mudo. Subiu, pois, Abrão do Egito para a banda do sul, ele e a sua mulher, e tudo o que tinha, e com ele Ló. E Abrão, muito rico em gado, em prata e em ouro, e fez as suas jornadas do sul até Betel, até o lugar onde ao princípio estivera a sua tenda, entre Betel e Ai. Deus abençoe, minha irmã. Então nós vimos aí, né, que Abrão, então, ele saiu de lá do Egito, né, conforme nós vimos, e foi para a banda do sul. Irmãos, na nossa Bíblia, ela está a banda do sul, mas algumas outras Bíblias, ela vai estar, talvez quem tiver uma versão um pouquinho mais moderna, né, um pouquinho mais atual, vai estar escrito que ele foi para a região do Negueb, né? Ou Negueb ou Negev, né? Por quê? Porque, mas por que a nossa tradução, eu vou colocar aqui o quadro, para daí eu escrever certinho, para os irmãos entenderem o porquê que a nossa tradução, ela traduziu assim, né? Então, temos lá a palavra Negueb, né? Ou Negev. Vamos colocar aqui. Negueb ou também Negev, dependendo da pronúncia, da tradução, né? Então, essa palavra Negueb, né? Ela no hebraico, irmãos, ela significa região sul. Região sul. Mas esse nome aqui, ele era o nome de uma região, né? Não estava falando apenas de uma posição geográfica, né? Não está falando só de uma posição geográfica. O sul, norte, leste, oeste. Não. Essa palavra Negueb, depois ela se tornou um nome próprio para uma região, né? Ela se tornou um nome próprio. É mais ou menos assim, vamos supor uma cidade aqui no Brasil que se chama, eu vou colocar um bairro que tem aqui perto, aqui na minha região aqui de Sorocaba, tem um bairro, irmãos, né? Os irmãos vão até achar engraçado, fica em Votorantim, que o nome do bairro é Mirante dos OVNIs, né? Dizem que a turma acredita que apareceu lá os
aquele ZT verde lá, né? Tudo mentira, mas tudo bem. Esse bairro aqui, ele não se chamava assim. Até a década de 80, ele não se chamava, não era esse nome aí, né? O nome era Jardim Maria José, né? Era Jardim Maria José. Só que de tanto povo ficar falando, lá é o mirante, lá onde é o mirante onde apareceu o tal dos OVNIs, que hoje em dia se tornou, patenteou esse nome aqui, né? Esse nome lá em Votorantim, né? Se tornou esse nome. Então, é a mesma coisa, né? Trazendo o exemplo, é a mesma coisa que aconteceu aqui com essa região, né? Região sul, e aí, lá em hebraico eles falavam Negeb, né? E até que ele se tornou um nome próprio, né? Se tornou um nome próprio aí, Negeb. Mas o tradutor, né? Almeida, né? Que traduziu a nossa Bíblia, talvez ele não tinha esse conhecimento geográfico, né? Da terra de Israel. E aí, ele traduziu como Banda do Sul, né? Ou Região do Sul, né? Mas não muda o fato, né, irmãos? Quer seja a sua tradução, escreva Negeb ou Banda do Sul, não tem erro nenhum aí, né? Porque de fato vai falar sobre a mesma localização, né? Então os irmãos não precisam se desesperar, precisa procurar outra Bíblia. Não, vou procurar outra Bíblia, essa... Não, irmãos. São detalhes técnicos que toda tradução vai sofrer. Se o irmão pegar um texto, um poema em inglês, e o irmão for traduzir, né, para o português, e a sua esposa for traduzir para o português, e o seu filho traduzir, e a sua avó, e, né, todos ali, se colocar 6 pessoas numa sala, cada um vai traduzir de uma forma. Por quê? Porque as palavras, né, irmãos, elas têm várias nuances, né? Ela tem várias nuances. Então, mas isso daqui não perde o sentido, a mensagem geral da Bíblia, né? Então, quer o irmão leia a sua tradução de Almeida, a sua tradução King James, a sua tradução Bíblia de Jerusalém, a sua tradução qualquer outra aí que tiver, né? Tantas traduções que nós temos aí na Bíblia. O importante é que as Bíblias, elas não estão perdendo, elas não perdem a mensagem central, né? A mensagem central é o importante, né? Então, quer seja Negeb, quer seja Banda do Sul. Eu estou explicando isso, irmãos, porque às vezes tem alguns irmãos que leem, né, alguma tradução num aplicativo, né, ou alguma outra versão bíblica que os irmãos têm, né? E aí vê essa diferença. Irmão, eu já recebi mensagens assim, né? Irmão, mas na minha Bíblia estava diferente, irmão, que o irmão leu lá, né? Mas só explicando aí que são esses detalhezinhos, né? Toda vez que tiver essa diferença aí, eu vou informar para os irmãos, tá? Mas fiquem tranquilos que não muda o fato da mensagem central, né? Então ele saiu de lá do Egito e foi para uma região ali, né? Então ele sai do Egito, né? Aqui vamos colocar que ele estava no Egito e ele volta para a região do Negueb, né? Ou uma região mais ao sul, né? Quando nós vemos isso, né? Fala que quando ele volta do Egito lá para aquela região, ele volta muito rico, né? Ele volta rico. E aí nós entendemos, né, como que ele volta rico, devido a tudo aquilo que ele ganhou lá no Egito, né? E ali fala que ele volta rico em gado, em prata e em ouro. Então, Abrão voltou bem ali abastado, né? Cheio de pedrinha preciosa lá, cheio de ouro e prata e gado também, que era a riqueza da época até hoje, né, irmãos? Quem tem aí cabeças de gado aí são ricos mesmo, né? E aí quando ele volta, fala aí no versículo 3 que ele faz as jornadas do sul até Betel.
até o lugar onde ao princípio estivera a sua tenda, entre Betel e Ai. Então, essa que é uma região aqui, né, do Negueb, vamos fazer aqui que é uma região toda. Existe uma cidade chamada Betel e outra cidade chamada Ai, né? Então, vou colocar o mapa daqui a pouco, daí os irmãos visualizam. Então, ele ficou aí entre essas duas regiões aqui, né? Vamos fingir aqui que é um mapinha, né, irmãos? Então, ele ficou nessa região. A mesma coisa que falar assim, né? Existe a Grande São Paulo, né? E ele ficou na região da Grande São Paulo, ou na região do ABC Paulista, né? Ou na região do interior de São Paulo, né? E assim por diante, na região de Curitiba, né? Quem é do Paraná, né? A região de Uberlândia, e a região de Uberlândia vai ter várias cidades ali, né? Permeando, né? A região ali do Triângulo Mineiro, vão ter várias cidades ali, né? É a mesma coisa que a Bíblia está dizendo aí. Ele ficou em algum lugar entre essas duas cidades aí, Betel e Ai, né? Deixa eu colocar o mapinha aqui para eu mostrar para os irmãos, né? Deixa eu colocar aqui. Aqui, esse é o mapa que eu coloquei semana passada, irmãos, mas aqui dá para ver bem, né? Então, como nós vimos, ele sai daqui, né, de Ur, junto com a família toda, o pai também, e vão morar aqui na região de Harã, né? Essa aqui é um mapa do Google, né, que mostra o planeta inteiro lá. Ele foi para essa região de Harã, né? E aí depois ele vai descer até a região ali, né, de Canaã e vai para o Egito. Quando ele chega aqui no Egito, é aqui, onde eu estou marcando de azul, que dá aquela confusão ali, né, do faraó querer a mulher dele e tudo mais. E aí, quando acontece isso, então ele sai do Egito e volta, né? Ele volta para essa região aqui e vai, né? Provavelmente ele faz esse percurso, e aqui temos Betel, né? Aqui temos, ó, a cidade Betel. Então ele fica em algum lugar dessa região aqui, ó, que eu estou marcando de azul, né? Algum lugar, provavelmente aqui, né? Isso aqui é lá em Israel, né, irmãos? Aqui temos a Síria, o Iraque, a Arábia Saudita. Aqui já começa a África, né? E aqui é a região de Israel. Então eles ficaram ali, né? Ele ficou acampando ali. Então vamos continuar aqui os versículos, irmãos. Versículo 4 fala assim: até ao lugar do altar que dantes ali tinha feito, e Abrão invocou ali o nome do Senhor. Ou seja, o que a Bíblia está querendo dizer? Que Abrão voltou para essa região, ele voltou ali, e ele encontrou o altar. Lembra na semana passada que nós vimos que todo esse percurso que ele fez, ele chegava numa cidade e montava ali um altar ao Senhor, né? Era um altar ali de pedra, né? Que ele amontoava uma pedra na outra, né? E era um lugar que ele demarcava, como se fosse um lugar de culto, né? Ele colocava ali umas pedras empilhadas para poder adorar o Senhor ali, marcar o lugar que ele adorou o Senhor, né? E todo lugar que ele passava de novo por aquele altar, ele fazia um culto ao Senhor, né? Ou fazia as orações. Nós vimos, acho que uns 2 encontros bíblicos ou 3 encontros bíblicos passados, nós vimos que essa expressão aí, invocou o nome do Senhor, né? Invocou o nome do Senhor significa que ele adorou o Senhor e orou ao Senhor, né? É a mesma linguagem que a Bíblia usa para quando a pessoa ora a Deus, né? Ora e ao Senhor como uma forma de adoração, né? Ele invocou, não só que ele falou, né? Ah, Deus, ou falou o nome, né, de Deus, ou falou algum título de Deus, não. Ele orou ao Senhor, né? Não é o simples falar Deus,
mas é o falar com Deus, invocar o Senhor, chamar ao Senhor, né, em comunhão ali. Então é isso que significa ele invocou o nome do Senhor. E daí, versículo 5 diz assim: E também Ló, que ia com Abrão, tinha rebanhos e vacas e tendas, né? Então, vamos ver aí. Eu vou colocar uma imagem aqui, irmãos, para os irmãos verem como que era essa região aí do Negueb, né? Aqui. Eu acho que vai dar para os irmãos verem. Essa imagem não saiu muito boa, irmãos, mas dá para, né? Acho que dá para ver aí, mais ou menos. Essa daqui, irmãos, é a região do Negev, né? Ou Negueb. Essa região aí, veja que é uma região bem desértica, né, irmãos? É uma região desértica, né? Bem árida, montanhosa, né? Mas ela ainda tem um curso de água. Não sei se dá para os irmãos verem, né? Mas aqui é um curso de água. Só que o que acontece? Na seca, esse rio ele fica quase bem ralinho, né, irmãos? Ele fica bem um riozinho assim, que parece uma poça d'água, né? Então, é isso que acontece na seca, né? E aí existe o período de cheia. E existe o período de muita cheia, né? O período de muita cheia, irmãos, se os irmãos tiverem curiosidade, pesquisarem aí no Google, os irmãos coloquem aí, torrente do Negueb. Se os irmãos colocarem isso, os irmãos vão ver, quase como se fosse uma enchente, né? Que vem, porque vem a chuva e aí muita água, né? Quando chove, chove muito, mas quando é seco, é muito seco. Essa é a região que eles estavam ali. Ou seja, no momento de estiagem, era complicado para alguém que estava com muita criação, né, com muita gente ali, era complicado, né, irmãos? E veja aí o versículo 5 que fala, né, que não era só o gado de Abrão, né, as coisas de Abrão, era também as coisas de Ló, né? E também Ló, que ia com Abrão, tinha rebanhos e vacas e tendas. Se tinha tendas, é que tinha pessoas dentro das tendas. Então, pense o quanto de pessoas que tinham ali. Versículo 6. E não tinha capacidade a terra para poderem habitar juntos, porque a sua fazenda era muita, de maneira que não podiam habitar juntos. Ou seja, o que acontece? Quando tem muito gado, muita gente, um pouquinho de água assim não é o suficiente, né? Um pouquinho de grama que cresce, de mato que crescer ali, não vai ser o suficiente para todo aquele contingente de animais, né? E é interessante, irmãos, deixa eu ver se eu acho aqui outra imagem, né? Ó, é interessante, aqui, deixa eu fazer um desenho aqui, ó, para os irmãos verem. Essa região, ó, daqui, não, acho que eu vou ter que escolher outra cor, pera aí, irmãos. Ó, vou colocar um vermelho aqui para os irmãos verem melhor, ó. Daqui dessa região, ó, da onde eu estou riscando de vermelho aqui, pra cá é essa região aí do Negueb, né? Ou essa região sul aí. Pra cá é a região norte, né? Veja a diferença de tonalidade aqui, ó. Aqui temos areia, terra, né? Algo bem árido, né? Temos aqui montanhas, né? Não é um lugar plano, E lá você vê uma planície, né? Para aquela região norte, então vamos colocar aqui. Aqui é a Banda do Sul. Banda do Sul, né? Ou região do Sul. Mas como a nossa Bíblia fala Banda do Sul, né? Eu vou colocar Banda do Sul aqui. E aqui é a Banda do Norte. Ou região do Norte,
né? E toda essa região. Então, irmãos, agora nós vamos ler aqui e os irmãos vão entender, né, o porquê que não tinha. Veja que o pouquinho de vegetação que nós encontramos aqui, né, são arbustos, né? São que no momento de seca, né, nós temos ali mais ou menos uns 6 meses de seca, de estiagem naquela região. É lógico que muito animal não vai sobreviver, né, irmãos? E aí, o que acontece foi que a Bíblia vai falar, né? E não tinha capacidade a terra para poderem habitar juntos. Vamos ver o que aconteceu? Então, vamos lá. Versículo 7 em diante. Eu vou ler aqui para os irmãos, tá? Depois eu vou pedir para os irmãos ajudarem. E houve, versículo 7, tá, irmãos? E houve contenda entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló. E os cananeus e os ferezeus habitavam então na terra. E disse Abrão a Ló: Ora, não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque irmãos somos. Não está toda a terra diante de ti? Eia, pois, aparte-te de mim. Se escolheres a esquerda, irei para a direita, e se a direita escolheres, eu irei para a esquerda. E levantou Ló aos seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra, e era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão, e partiu Ló para o oriente, e apartaram-se um do outro. Veja aqui, irmãos, vamos ver o que aconteceu aí, né? Veja que no versículo 7, fala aqui, ó, fala sobre duas palavras aí, né? Cananeus, vou colocar aqui, ó, cananeus e ferezeus. Mas, irmão, o que é esse nome feio aqui? Então, cananeus e ferezeus eram povos que habitavam naquela região, né? Era o nome que foi denominado esses povos. Então, os cananeus e os ferezeus, eles habitavam naquela região também. Ou seja, o que a Bíblia está querendo dizer para nós? Olha, já era pequeno para tudo aquele gado, né? Toda aquela criação que eles tinham. Aí ainda tinha o maior agravante. Nessa região aqui que nós vemos, mais para trás, né, que a foto não mostra aí, mais para trás ainda tinha outros povos vivendo. Ainda tinha outras famílias lá, né? E essas famílias, né, não se davam com a família ali de Abrão, né? Não se davam. Então, pense bem, já era pouco espaço. Não dava para eles irem para trás, nem para um lado, nem para o outro, porque tinham os seus povos vizinhos ali, as suas famílias vizinhas, outros clãs, né, ali. Então, ficou pequeno realmente. E aí, então, Abrão vai lá, né? Veja que a discussão começa, né, entre os pastores do gado. O que a gente pode entender, né? Teve aí uma briga. Provavelmente a briga, né, era ali. Não, ó, o meu gado vai beber água primeiro, né? Ou o meu gado vai pastar primeiro. Ó, o meu gado vai pastar essa parte. Não, deixa essa parte que vai ser minha. Então provavelmente teve essa briga, né? Porque todos os dois empregados queriam deixar o gado vivo, né? Não queria que o gado ficasse magro e nem perdesse o gado, né? Por falta de alimento, falta de água. E aí eles começaram a brigar. E, irmãos, provavelmente não foi uma coisa assim, brigou um dia e no outro já se resolveram. Não, provavelmente foi uma coisa assim que foi de tempos e tempos, né? E talvez até certa
algo que eles viram no gado, né? Olha, o gado não está saudável, né? Olha, não está saudável por causa disso e daquilo. Olha, o gado não está comendo bem, o gado não está bebendo bem, né? E começou essa briguinha aí, e um contra o outro. E aí, então, Abrão vai lá e fala, olha, não é certo, né? Talvez os empregados levaram isso para Ló. A gente não sabe como que Ló era, né? O temperamento de Ló, mas Ló achou ruim, né? Tanto que Ló vai lá, toma as dores dos empregados, dos pastores ali, né? E aí Abrão vai lá e tenta meio que apaziguar, né? Então ele fala, olha, não vamos ter contenda entre mim e ti, né? Nem entre os seus empregados, entre os seus pastores, os meus pastores, né? Vamos ficar em paz, né? Porque nós somos irmãos, né? Ah, irmão, mas eles são irmãos? Não, são tio e sobrinho, né? Mas no sentido de, somos irmãos, né? Somos sangue do nosso sangue. Então não vamos ficar com essa briga toda, né? E aí então Abrão fala, olha, vamos fazer o seguinte, você vai olhar para toda a região. Se você escolher uma parte, eu fico com a outra, tá bom? Aí Ló, tá bom, né? Tá bom, vamos lá? Vamos. Aí, o que acontece, irmãos? Ló escolhe essa região aqui. Então, vejam aonde provavelmente Abrão estava, essa região aqui, e aonde que Ló cresceu o olho, né? Então, ele foi para essa região aqui, onde a gente já vê bastante vegetação, tinha rio, né? Torrentes de água, então era fácil cavar um poço ali, era fácil ter as coisas. E ele vai na hora, cresce o olho e vai para a região, né? A Bíblia vai falar aí, no versículo 10, né? E levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, ou seja, que tinha água à vontade, irmãos. Então, o problema ali era a água. O problema era a água. Porque sem água não temos vegetação. Sem vegetação não tem comida para o gado, né? E então o problema ali era a água. A hora que ele olha e vê, meu Deus do céu, é aquela região que eu quero mesmo. Eu vou para aquela região. Então tá bom, Ló. Pode ir para a região e eu fico aqui. Não tem problema, né? E aí Ló vai para essa região. Essa região aqui, irmãos, eu acho que eu tenho uma imagem. Vou tentar mostrar para os irmãos aqui. Deixa eu ver se eu acho. Ó, eu vou começar aqui no... Ó, veja aqui, vamos começar nessa imagem. Veja que aqui, irmãos, aqui nós estamos falando de uma região que beira essa campina, né? Que a Bíblia vai falar ali, Campina do Jordão, né? Campina do Jordão. Essa região ela vai beirar essas duas regiões que nós estamos falando, né? Veja que tem uma marca de um rio aqui, né? Esse rio, provavelmente aqui, está em estiagem, né? Ele está em estiagem. Esse rio, irmãos, ele vai ficar... ele fica cheio, de fato, né? Quando esse rio ele vai ficando cheio, a vegetação cresce. Então, os outros 6 meses ali é bom de se ficar ali, né? Mas os 6 meses de seca não é bom, né? Então, tem que ficar procurando, tem que guardar, né, alimento para o gado e tudo mais, né? E ficar procurando pastagem. Então, o que acontece? Os pastores tinham que andar mais longe ainda com o gado para poder encontrar um lugar para eles comerem, né? Então era mais trabalho ali para os pastores também. Então você vê que fica realmente seco aquela região, né, irmãos? Então vamos se colocar um pouquinho na pele dos pastores ali de Abrão com Ló. Realmente eles tinham certo sentido de ficar ali meio bravos um com o outro, né?
Deixa eu colocar outra imagem. Essa região, veja que é a região aqui, esse monte que temos aqui, irmãos, esse monte, ele é o Monte Hermon, né? O Monte Hermon lá em Israel. Lá. Esse Monte Hermon tem neve, né? Um monte enorme, é uma montanha gigantesca, né? Ele tem neve porque ele tem... A altitude dele é muito, muito elevada, né? E devido a ele ter neve, essa região aqui de baixo tem muito orvalho, né? Até temos um hino, né, que fala, né, do orvalho de Hermon, né? E devido a esse orvalho, irmãos, toda essa região aqui, ela tem muita vegetação. Tudo que você plantar ali dá, né? Porque é um solo fértil, é um solo bem drenado, é um solo que ele fica úmido, mas na medida certa, né? E ali é muito bom de se plantar, né? Vamos ver outra imagem ali da Campina do Jordão. Então, outra imagem. Esse rio que nós vimos aqui, irmão, é uma das partes ali do Rio Jordão, né? É uma das partes do Rio Jordão que passava por toda aquela região ali, né? A Campina do Jordão. Lembra que na semana passada eu falei que o Rio Jordão, ele é um dos únicos rios em Israel que nunca fica seco. Ele nunca vai secar. Outros rios, outras afluentes, né, do Rio Jordão ali, ele seca que ele fica com a água bem rala, né, parecendo poça de água ali, né? Mas o Rio Jordão não, ele tem um volume muito bom de água, né? Então, quem mora na região ali sempre vai ter água. E os povos daquela época, lembrando que eles viviam em regiões áridas. Então, todo rio que eles viam era uma região boa, né, para se plantar, para se viver, né? Não precisava se deslocar quilômetros e quilômetros para poder pegar água, né? Então já era uma facilidade. E aí as civilizações, elas cresciam em volta dos rios, né? E aqui é o Rio Jordão, né? Uma das partes da Campina ali do Jordão. E veja que no versículo 10, né, fala que ela era bem regada, né? Ou seja, até ela faz uma comparação como se fosse Ló, né? Cresce o olho e fala, meu Deus do céu, parece o Jardim do Éden, de tão bom que é essa região, né? E aí, Ló vai escolher. Deixa eu ver se tem alguma outra imagem aqui. Ah, não. Essa imagem é para depois. Então, vamos ler os próximos versículos aí, né? Vamos ler o versículo 12, 13... 12 e 13. Eu vou ler então, irmãos, né? Vamos ler aqui. Habitou Abrão na terra de Canaã, e Ló habitou nas cidades da Campina, e armou as suas tendas até Sodoma. Versículo 13. Ora, eram maus os varões de Sodoma, e grandes pecadores contra o Senhor. Ou seja, o que a Bíblia vai falar aí, né? Vai falar que ele escolheu aquela região, né? Então ele vai escolher aquela região que ficava perto de uma cidade chamada Sodoma. Sobre essa cidade, irmãos, nós vamos ver depois, com mais tempo, né? Nós vamos ver, acho que é no capítulo 19. Quando nós chegarmos no capítulo 19, aí nós vamos aprender um pouquinho mais, né, sobre Sodoma. Vou trazer ali uns capítulos, né, que fala sobre Sodoma. Vou trazer também alguns mapas, né, e algumas imagens ali daquela região. Mas Ló foi para aquela parte ali. E os homens de Sodoma, eles eram perversos e eram maus, né? A Bíblia vai falar aí. E eram maus os varões de Sodoma e grandes pecadores.
né? Quando a Bíblia vai falar isso, ela fala sobre o pecado, irmãos, do homossexualismo, né? Que agora não pode mais falar homossexualismo, é homossexualidade, né? Ou seja, os homens ali, eles tinham a sua posição ali de homossexual, né? Os homens de Sodoma. E além disso, ainda eram perversos. No capítulo 19, só vou dar uma palhinha aí para os irmãos, mas o capítulo 19 a gente vai estudar melhor, né? Mas além deles, né, gostarem de ter relação homem com homem, eles eram perversos, eles forçavam as pessoas, né, forçavam os outros homens a ter relação com eles, viviam em gangues, né? Eles viviam em gangues, eram cruéis, né? Eles assediavam mesmo as pessoas e até violentavam, né? Então eles eram maus de verdade, né? E outras coisas que eles faziam também, né? Era tudo na base da violência, né? E só que era uma cidade próspera, era uma cidade muito próspera, era uma cidade que estava naquela região boa, né? Aquela região onde tudo plantava, tudo dava, né? Uma região que tinha vegetação, tinha isso, tinha aquilo, né? O ar era bom, o clima era bom, então era uma cidade próspera, né? E foi para lá que Ló foi morar, né? E aí no versículo 14, agora nós vamos falar um pouquinho sobre outra coisa interessante, irmãos, que fala assim, que Ló, né, versículo 12 aí, fala bem assim, e Ló habitou nas cidades da campina, ou seja, Ló, ele não foi direto para Sodoma, né, ele foi acampando, então ele saiu ali do Negueb, saiu daquela região sul, aí foi indo, acampou numa cidade aqui, acampou numa cidade ali, acampou ali perto de Sodoma, ficou acampado, para depois ele ir morar em Sodoma, né? Que depois nós vamos ver mais adiante como que ele foi morar lá para Sodoma, certo, irmãos? Então ele já não foi assim com destino para Sodoma, não, ele foi aos poucos, né? Até chegar na cidade. Vamos supor, é a mesma coisa assim, que alguém sai do interior aqui de São Paulo para ir para a capital e aí ele vai parando nas cidades, né? Então foi mais ou menos isso que aconteceu com Ló, né? E Abrão ficou na terra de Canaã, né? Vamos ver então o versículo 14 até o 18. Então eu vou ler os versículos aí, irmãos, 14 até o 18. Então, vamos ver aí. E disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se apartou dele, ou seja, veja aí que o Senhor, depois que Ló se afastou, se apartou, aí Deus vem com uma promessa. Lembra semana passada, irmãos, que nós falamos que o Senhor tinha falado para Abrão, sai e larga sua parentela. Lembra? Só que Abrão levou Ló junto, ou seja, ele não desapegou totalmente da parentela dele, né? Levou Ló junto. E aí, veja a confusão que dá aqui, né? Veja que confusão que dá com Ló, né? Da briga, né? Depois ele teve que escolher uma região ou outra, né? E Ló levou vantagem, né, nessa escolha. E o que aconteceu também? Deus, observando tudo isso, quando Abrão decide, né, tá bom, vamos se apartar então. Quando Ló sai da presença de Abrão e vai para outra região, aí Deus faz a promessa para Abrão. Ou seja, Abrão não estava totalmente na obediência,
né? Lembra que a ordem de Deus era: sai da tua terra e sai da tua parentela. Só que ele deu aquele jeitinho brasileiro, né? Ah, não, vou levar o meu sobrinho aqui, vou levar esse pessoalzinho aqui. E foi. Só que daí deu confusão, né? Deu uma confusão e eles tiveram que se apartar um do outro. Quando eles tiveram que se apartar um do outro, aí sim ficou do jeito que o Senhor queria. Aí sim era obediência completa. Ah, agora sim. Agora o Senhor vai fazer uma promessa para ele. Vamos ver a promessa de Deus para Abrão. 14, versículo 14. E disse o Senhor a Abrão depois que Ló se apartou dele: levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde estás, para a banda do norte e do sul, e do oriente e do ocidente. Porque toda essa terra que vês te hei de dar a ti, e a tua semente, para sempre. E farei a tua semente como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, também a tua semente será contada. Levanta-te, percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque a ti a darei. Veja, irmãos, olha a promessa que o Senhor fez com Abrão, né? É interessante que todo mundo lembra da promessa. Nós vamos ler ainda, né, a outra promessa que Deus faz, quer dizer, a confirmação dessa promessa, né? Porque Deus faz essa promessa e depois ele confirma depois. Todo mundo lembra, né, quando a gente fala sobre Abrão ou Abraão, todo mundo vai lembrar dele olhando lá as estrelas do céu, né? E o Senhor mandando ele contar as estrelas. Existe essa promessa sim, que nós vamos estudar conforme os outros capítulos, mas essa foi a primeira promessa. Essa promessa foi feita de dia, né? A outra confirmação foi feita à noite, né? Essa confirmação, essa promessa aqui que Deus fez, foi um dia de dia que o Senhor manda ele olhar para toda a região, né? E aí fala, olha para toda essa região aqui. Aí Abrão olhou, né? E o Senhor fala para ele, olha, essa terra que você está vendo aqui, eu vou dar para você e para os seus descendentes, né? E isso vai ser para sempre. E eu farei a tua semente como o pó da terra. Lembra que eu mostrei na imagem lá que é uma região muito com terra, muito árida, né? Então, imagine, né? Aquele monte de pó que tem ali, bate o vento, né? Quanto pó não tem ali? E o Senhor fala bem assim para ele, né? Eu vou fazer da tua semente como o pó da terra. Se alguém conseguir contar o pó da terra, né? Também a sua semente vai ser contada. Mas não tem como contar, né, irmãos? Ninguém fica pegando um grãozinho e outro, um grãozinho e outro. Não tem como, né, irmãos? Então, ou seja, é uma figura de linguagem que Deus está fazendo para dizer para Abrão que a descendência dele ia ser numerosa, ia ser uma multidão, né, de pessoas. Agora pensa, irmãos, Abrão sem filho, com a esposa estéril, voltou do Egito, né, foi para outra região ali do Negueb ali, foi para aquela região e não sabe qual o paradeiro que ele vai ter. E aí Deus fala para ele, olha, eu vou te dar, a sua descendência vai ser gigantesca. Pense bem em Abrão, irmãos. Olha para você ver, Abrão olhando e pensando, mas Senhor, será que é comigo mesmo? Né? Será que é certo isso mesmo? Será que vai acontecer? Meu Deus, eu já tô velho, né? Mas Abrão confiou nessa promessa aqui, né? E depois nós vamos entender o porquê que Deus vai precisar dar uma confirmação para Abrão, né? Então imagine como que ficou a cabeça dele, né? Deus fala uma vez, passa o tempo, né? É assim como Deus faz conosco, né? Às vezes Deus tem que falar várias vezes a mesma coisa na palavra, né? Para a gente poder gravar na mente ou poder confirmar aquilo que a gente já recebeu como promessa de Deus, né? E aí depois
vamos ter aí o versículo 18. O versículo 18, irmãos, né? O último versículo agora vai falar assim: E Abrão armou as suas tendas e veio e habitou nos carvalhais de Mamre, que estão junto a Hebrom, e edificou ali um altar ao Senhor, né? Eu vou mostrar aí para os irmãos, né, outra imagem aí. Essa vai ser a última imagem, né? Deixa eu compartilhar aqui. Aqui, irmãos. Essa imagem aqui é a imagem de um carvalho, né? Essa árvore é um carvalho, né? Veja que frondosa, que bonita, né? Eu sou apaixonado por natureza, né, pelas árvores, pelo verde, né? Eu acho a coisa mais linda e perfeita que Deus criou, né? Veja que gigante que é essas árvores, né? Abrão viveu numa região que tinha vários carvalhos desse, né? Provavelmente essa região já não tem os mesmos carvalhos, né? Porque imagine quantos mil anos, né? A árvore, ela não vai, o carvalho não vai durar tantos anos assim, né? Mas era uma região que tinha muitos carvalhos desse. Então pensa, irmãos, por que essa região que Abrão viveu era uma região boa, que ele ficou bastante tempo morando nessa região? Porque era uma região que tinha sombra, né? Lembrando que eles viviam lá no Oriente Médio, um lugar que o sol é muito escaldante de dia, né? Então precisava de um lugar que tinha sombra, né? Então uma região com bastante árvore frondosa dessa e grande dessa, né? É uma região boa de se morar. Por isso que Abrão ficou muito tempo depois morando com as suas tendas nos carvalhais de Mamre, né? Ou Manré, ou Manré, né? Qualquer pronúncia que você quiser falar, tá valendo, né, irmãos? Acho que tem outra aqui, ó. Olha o tamanho dessa árvore, né, irmãos? Ela é gigantesca mesmo, né? E são árvores muito fortes. Então, por mais que chova muito, ela não vai cair, né? Os galhos dela são galhos maciços, né? Não vai qualquer chuvinha aí que vai destruir elas, né? Então, era uma região muito boa para ficar ali, né? Na beira dos carvalhos ali, né? Dessas árvores aí. E foi nessa região que Abrão fica, né? Então, esse é o capítulo 13 aí, irmãos. Finalizamos aí o capítulo 13. Semana que vem nós vamos para o capítulo 14. Tá bom, meus irmãos? Vamos agora para a sessão de perguntas. Se alguém tiver alguma pergunta aí sobre o capítulo 13, né? Sobre o capítulo 12, talvez da semana passada, não deu para fazer pergunta na semana passada, né? Vamos abrir a oportunidade aí, né? Quem tiver alguma pergunta, a gente vai dar oportunidade aí. Pode levantar a mãozinha, tá bom, irmãos? Não fiquem acanhados. Alguém tem uma pergunta? Tá todo mundo em paz? Acho que ficou bem explicado, né, irmão Adriano? Então vamos dar prosseguimento, então, irmãos. Vamos para a aplicação pessoal, né? Conforme nós estamos fazendo aí toda semana. Não adianta só nós aprendermos isso, né? Vemos as regiões, as cidades, né? Tudo mais, se nós não aplicarmos a Bíblia na nossa vida, né? Então vamos aplicar ela no nosso dia a dia, né, irmãos? E o Senhor vai nos abençoar por isso. Então vamos aí, capítulo 13, irmãos, versículo 1 até o 7, né? Nós aprendemos aí, né, que teve essa briga aí, né, sobre os pastores de Abrão e os pastores de Ló, né? Teve uma briguinha, teve algo que era, né, tinha
tinha uma razão, né? Os pastores ali de Ló tinham razão ali, né, irmãos? De tá bravo ali, né? De não ter o sustento, do gado tá passando necessidade, eles tinham a sua razão, né? E aí teve essa contenda, né? Que foi essa confusão que deu entre Abrão e Ló, né? Sabe o que eu acho interessante, irmãos? Que na nossa vida, né, às vezes, o mesmo lugar que nós vivemos, ele talvez não dá para duas pessoas com objetivos diferentes, né? Muitas vezes, irmãos, é necessário se apartar, né? É necessário, e às vezes, muitas vezes é até saudável, irmãos, nós sairmos de um lugar, né? Por exemplo, vamos citar um exemplo prático aqui. Talvez, né, alguém aqui já morou de favor na casa de alguém, né? E às vezes aquilo fica até insustentável, né? Aquilo fica insustentável, tem que engolir muita coisa, tem que, né, começa a dar muita confusão, né? Muita intriga. Irmãos, e é interessante que cada um tem a sua razão. Tanto aquele, no caso de Abrão e Ló, né? Os pastores de Abrão tinham razão e os pastores de Ló também tinham razão. Os dois tinham certa razão naquilo que falava, né? Da mesma forma, talvez nós estamos enfrentando alguma situação, né? Os dois têm o seu lado, né? Tanto a pessoa que mora, vamos supor, mora na casa de alguém, ela tem as suas razões, tem os seus motivos, quanto aquela pessoa que cede o espaço também tem os seus motivos, né? E só que tem uma hora, irmãos, que é saudável, que é melhor para uma convivência, é melhor até para a nossa saúde emocional, irmãos. Até para a nossa saúde espiritual, a nossa saúde física. Às vezes chega um momento que é melhor se apartar, né? E principalmente os objetivos diferentes, né, irmão? Quando existem objetivos diferentes, não é errado se apartar. Da mesma forma, por exemplo, alguém que é um patrão, ele tem um empregado, que talvez esse empregado está com outros objetivos, né? Talvez o patrão está com o objetivo de fazer crescer a empresa, e o empregado não, ele quer faltar, ele quer aproveitar a vida, talvez ele é novo, e às vezes é necessário que se aparte da empresa, né? Às vezes é necessário que tire aquela pessoa da empresa, né? Manda embora e todas as coisas, né? Assim também acontece na situação de amizades, né? Às vezes o irmão tem amizade com alguém, ou a irmã tem amizade com alguém que tem um objetivo totalmente diferente do da irmã, né? Talvez tenha a irmã tem algum objetivo nobre, algum objetivo bom, e talvez aquela pessoa não tenha um objetivo bom, né? Talvez aquela pessoa só tenha o objetivo de falar da vida dos outros, ou o objetivo de só espalhar fofocas por aí, né? São dois objetivos diferentes, né? E é necessário e é saudável que se aparte. Muitas vezes é mais saudável se apartar do que ficar junto dando murro em ponta de faca, né? Isso vale para uma amizade, isso vale para relações comerciais, isso vale até para nora e sogra, né? Sabe o que é, irmãos? Às vezes tem uma parte na Bíblia, né? O Senhor traz na frente agora. Tem uma parte na Bíblia que fala para nós fazermos o nosso pé na casa do próximo, nós não ficarmos, né? Eu vou parafrasear o texto lá em Provérbios, né? Faz errar o teu pé na casa do teu próximo, né? Às vezes, irmãos, é importante nós ficarmos mais na nossa do que ficarmos indo na casa das pessoas, né? Ficar constantemente indo, né? Tudo isso desgasta, né, irmãos? Tudo isso desgasta. Então, se alguém está ouvindo esses conselhos, essa aplicação pessoal, né? Uma forma de aplicarmos na nossa vida é nós entendermos como que está a nossa situação,
né? Será que nós estamos num local, será que nós estamos num lugar ou numa posição que às vezes é melhor se apartar? Por exemplo, nora e sogra. Não precisa ficar com inimizade, mas às vezes é necessário não ficar indo toda vez lá, né? Ou não ficar se intrometendo demais na vida do outro, né? Tudo isso é saudável para as nossas relações, irmãos. As nossas relações interpessoais. Tudo isso é saudável, assim como aconteceu com Abrão. Outra coisa interessante também que nós lemos aqui é que Abrão, irmãos, ele tomou a iniciativa para acabar com a briga. Ele toma a iniciativa para acabar com a briga. Ou ele poderia simplesmente ver os empregados lá se engalfinhando e falar: ah, deixa eles lá, que briguem um monte lá. Ah, deixa o gado que morra. Ah, eu já tenho um monte de gado, vai ficar os mais fortes. Não. O que Abrão fez? Abrão, na hora, com a sabedoria que Deus deu para ele, na hora ele tomou a iniciativa. O que nós entendemos aqui, provavelmente, é que Ló ficou falando por trás, né, irmãos? Provavelmente Ló ficou aí falando por trás. Ah, mas também meu tio faz não sei o quê. Meu tio, mas também olha o quanto gado que ele pegou lá no Egito. Não era necessário isso. Ah, meu tio é isso, meu tio não sei o quê. Falando por detrás. Mas Abrão, ele faz o quê? Ele vai lá, chama Ló e fala: olha, Ló, aconteceu isso, isso, isso e isso. Viu? Não vamos ficar brigando. Ele toma a iniciativa. Abrão toma a iniciativa. E o que nós aprendemos com isso, irmãos? Muitas vezes na nossa vida, nós que Deus deu luz para nós temos que tomar a iniciativa. Toma a iniciativa, irmãos. Toma iniciativa aí na sua casa. Ah, mas nós estamos brigados. Toma iniciativa, vai lá. Vai lá e não procura razão de um e do outro. Veja que Abrão não falou não. Ô Ló, ó, o seguinte, ó, seus pastores estão brigando com o meu, viu? Não gostei disso, não gostei daquilo. Ó, não, Abrão não procurou a razão, irmãos. Ele procurou acabar com o problema. O problema era o quê? Era a contenda? Então vamos acabar com a contenda. Ele tomou a iniciativa, irmãos. Abrão tomou a iniciativa de acabar com a briga e não ficar debatendo quem está certo e quem está errado. Então, irmãos, se o irmão ou a irmã aí tiver com contenda com alguém, uma briga com outro, se o irmão e a irmã ficar debatendo quem está certo, quem está mais certo e quem está mais errado, o irmão não vai chegar a lugar algum. Então, tome iniciativa. Não adianta tomar iniciativa só para ver quem está certo ou quem está errado. Se o irmão ou a irmã for conversar com alguém que deu alguma briga, alguma confusão, né? Ou mesmo na família, ou mesmo entre marido e esposa, né? Se o irmão tomar iniciativa, ou a irmã toma iniciativa, eu vou tomar iniciativa, eu vou conversar com meu marido. Só que daí, quando vai conversar, a irmã chega e fala: então, ó, aconteceu isso, isso e isso, não tá certo, você tá errado por causa disso, você tá errado. Irmãos, essa iniciativa não é de Deus. Essa iniciativa não é de Deus. A iniciativa que o Senhor quer é isso aqui que Abraão fez. Vai lá, toma iniciativa e acabe com a contenda. Não é para levantar mais poeira ainda. É para acabar com a contenda. É para acabar com o problema. É isso que o Senhor quer. E a maioria das brigas e confusões existe por causa disso, porque fica um querendo mostrar que tá certo. Um querendo mostrar pro outro que eu tô certo, você tá errado. E não é isso que o Senhor quer. Abrão tomou a iniciativa correta, irmãos. Correta. Vamos copiar Abrão. Olha o relato bíblico aqui, irmãos, pra gente aprender. Olha o que o Senhor deixou aqui para nós na Bíblia. Olha que isso, irmãos, isso pode moldar a nossa forma de se relacionar com as pessoas. Que coisa gloriosa, irmãos, que Deus deixou na Bíblia. Glória a Deus.
Outra coisa interessante também, irmãos, que nós vimos, né? Antes disso, vamos ler 1 Coríntios. Vamos ler aí 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 7. Ó, veio esse versículo em mente aqui, né? Vamos ler. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 7. Olha o que diz aqui, irmãos. Olha o conselho do apóstolo Paulo. Na verdade, é já realmente uma falta entre vós terdes demandas uns contra os outros. Por que não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis antes o dano? Veja o que Paulo fala aqui, né? Ou seja, ele quer dizer aqui, por que vocês não podem perder um pouco? Por que vocês só querem ganhar? Por que vocês só querem levar vantagem em tudo? Por que vocês não podem um pouquinho de ficar com prejuízo? Ó, Paulo dando conselho aqui. Vamos voltar para a história de Abrão, então? Irmãos, conforme nós vimos, Abrão ficou com aquela região ali, que não é uma região tão próspera, tão verdejante, tão regada de rio, né, e água, como era a Campina do Jordão. E Ló, na hora, Ló bateu o olho e ficou encantado com aquela região. Meu Deus, parece o Jardim do Éden. E escolheu aquela região lá. Quando Ló escolhe aquela região, automaticamente, quando Abrão manda Ló escolher, automaticamente, Abrão abre uma oportunidade de Ló levar vantagem, né? De Ló levar vantagem naquilo. E automaticamente, então, Abrão fica na desvantagem, leva um prejuízo. Por quê? Ele vai ficar na parte pior, por assim dizer, né? Ele vai ficar numa região que não é aquela região de encher o olho, não é aquela região que tem muito pasto verdejante, né? Automaticamente, Abrão ficou no prejuízo. Irmãos, o que isso nos ensina? Muitas vezes, irmãos, a gente vai ficar no prejuízo. E para Deus está tudo bem, irmãos. Tem gente que acha que Deus, ele só quer dar, ele só quer fazer igual uma criança mimada. Deus não faz com nós igual uma criança mimada, irmãos. Deus não faz. Se o irmão é pai e a irmã é mãe, a irmã e o irmão vão saber que se você fizer o seu filho só ganhar, ele vai ser o pior filho do mundo. Porque depois, na vida, quando ele tiver que perder, ele vai sofrer e ele vai viver frustrado. Não é, irmãos? Imagine, você já pensou numa situação? Vamos supor que tem várias crianças jogando um joguinho lá. Aí o irmão e a irmã, que é adulto, chega para as crianças e fala assim, viu? Deixa o meu filho ganhar. Mas por que, tio? Por que, tia? Deixa o meu filho ganhar porque ele é meu filho. Deixa ele ganhar. Irmãos, será que o irmão vai estar ensinando bem o seu filho? Não vai, irmãos. Não vai. Então, irmãos, da mesma forma, Deus faz isso. Deus é um pai. Deus é um pai que ele tem que nos educar para a vida, irmãos. Então não é tudo que a gente vai ganhar, não é tudo que a gente vai levar levar a boa, a gente vai levar prejuízo também. A gente vai. Irmãos, eu conheci um irmão, um caro servo de Deus. Hoje ele já dorme no Senhor. Irmãos, ele falava uma coisa, irmãos, que eu achava tão bonita. Ele falava assim, a maior prova de que Deus é o nosso Pai é quando ele permite que a gente perca dinheiro na rua. Ele falava assim, irmãos. E isso daí, irmãos, se a gente analisar, tem uma profundidade tão grande, porque, irmãos, se nós só ganharmos,
só ganharmos, a nossa vida for de vento em popa, a gente não vai dar valor para nada. A gente não vai dar valor para nada, a gente não vai confiar em Deus, porque a gente só confia em Deus no momento da adversidade, no momento do problema, no momento que nós estamos no prejuízo, é que a gente tem que exercitar a confiança em Deus. Irmãos, Abrão, ele teve prejuízo nessa escolha aqui, nessa escolha. E aonde ficava a fé dele? A fé dele ficava de que, mesmo ali naquela região árida, o Senhor ia fazer ele prosperar. Mesmo ele levando prejuízo, o Senhor ia abençoar ele. E assim foi, irmãos. Assim foi. Ou seja, o Senhor estava querendo, além de exercitar a fé de Abraão, refinar a fé de Abraão, né? Passar na peneira ali a fé de Abraão. A mesma coisa acontece com nós, irmãos. Então, se o irmão perdeu alguma coisa, se a irmã levou prejuízo em alguma coisa, né? E o irmão às vezes vai perder a paz por causa disso, vai fazer aquela baita confusão. Irmãos, eu conheci um caso aqui da cidade de Sorocaba, um irmão que era muito amigo meu. Eu só vou contar isso daí para os irmãos, né, entenderem. Existiu uma venda de um terreno que ele comprou junto com o filho, depois comprou junto com o genro, né? E na hora da venda, irmãos, eles eram tipo uma chácara, né? Daí eles se separaram e ele ficou numa parte que tinha lá do Ibama, que não podia desmatar, era uma coisa assim, né, irmãos? Ou seja, ele ficou com uma parte não muito vendável, né? Não era uma coisa fácil de vender, né? Porque as pessoas queriam isso daí para plantar, né? E aí, irmãos, ele perdeu a amizade tanto com o genro quanto com o filho. E depois de muitos anos, ficaram muito tempo sem se falar, irmãos. Depois de muitos anos, né? O Senhor mandando a palavra, ele com o coração duro. O Senhor permitiu uma enfermidade nele, então ele voltou a falar, né? Tanto com o filho quanto com o genro. E na época ele até testemunhou, ele falou assim: irmãos, quanto tempo eu perdi só porque eu não admiti levar um prejuízo. E às vezes é assim, irmãos. Às vezes a gente perde tanto tempo, a gente perde a paz, a gente perde a comunhão, a gente perde amizades, a gente perde tempo, a gente perde, irmãos, quanta coisa a gente perde momentos talvez, porque a gente só fica pensando naquilo. Irmão, olha, sinto da parte de Deus de falar, sinto da parte de Deus, irmã e irmão que está aqui, reunido com nós, muitas vezes só pensando no prejuízo. Ai, mas eu levei isso de prejuízo. Só pensando nisso, o irmão perde a noite de sono. O irmão perde a qualidade de vida, porque não dorme direito, não se alimenta direito, fica choramingando nos cantos. Irmão, pense que o Senhor, mesmo o irmão levando esse prejuízo, a irmã levando esse prejuízo, o Senhor vai te fazer viver. O Senhor não vai te deixar. O Senhor não vai deixar você ficar à míngua. Mesmo com esse prejuízo, Deus é Deus. Glória a Deus. E isso que deve estar no nosso coração, irmãos. É isso que nós temos que confiar em Deus. Mesmo com os prejuízos e danos, o Senhor continua sendo nosso pastor. Glória a Deus. Bendito é o Senhor. Irmãos, outra coisa também que nós aprendemos dessa parte aí. A confusão que deu entre os empregados de Ló e os empregados de Abrão foi por causa de espaço, né, irmãos? Foi por causa de espaço. Ou seja, o gado estava ali precisando de espaço, mas tinha muito gado, né? Era por causa de espaço que deu essa confusão. Irmãos, o que nós aprendemos isso? Aprendemos que o espaço na nossa vida, o espaço nos nossos relacionamentos é importante, irmãos. E eu falo isso, irmãos, até mesmo num casamento. É importante nós estamos falando aqui, não é espaço físico, irmãos. Também, né?
mas é um espaço emocional, um espaço de pessoalidade, de cada um ter a sua vida também pessoal, né? Até no âmbito do casamento, irmãos. Não é só porque Deus fez o homem e a mulher uma só carne que os dois, um vai ficar invadindo o espaço do outro. Às vezes, irmãos, as confusões no casamento é por coisas simples. Às vezes, o marido, ele quer ficar um pouco parado lá no sofá, meditando em alguma coisa, ou às vezes ele quer ficar quieto para poder digerir alguma coisa que aconteceu no serviço, ou alguma coisa que aconteceu na rua, no trânsito. Talvez ele está querendo pensar um pouco. E aí chega a esposa e fica, porque isso, porque aquilo, e buzina no ouvido. A mesma coisa também com a esposa. Às vezes a esposa só quer um momento ali, um momento que ela fique, sei lá, deitada um pouquinho até mais tarde, para poder se recuperar do dia a dia. E o esposo tem que entender também, né? E se o esposo tá, né, tem que respeitar essa parte. Se o esposo achou ruim da louça tá na pia, vai lá e lava. Não é, irmãos? Esses espaços que nós temos que respeitar. Respeita o espaço de descanso, respeita o espaço de silêncio, respeita o espaço, muitas vezes, de a pessoa digerir alguma coisa que aconteceu, né? E tudo isso, irmãos, esse espaço emocional é importante para a nossa vida. Isso é muito importante para a nossa vida. Tanto no serviço, quanto no trabalho, quanto na vida em família. Respeitar os espaços, né? Outra coisa também, irmão. Quando Ló, ele viu aquela região lá bonita, na hora ele escolheu. Na hora ele escolheu aquilo. Vou levar vantagem. Oh, meu Deus do céu, vou levar vantagem agora, vou ficar muito bem. Vou ficar mais rico que meu tio. Quando Ló leva vantagem nessa parte, Abrão, irmãos, mesmo assim, Abrão não deixou de ser a pessoa que ele era. De ser aquela pessoa que se importava, daquela pessoa que queria bem as pessoas. Abrão não pensou, não mudou nisso. Tanto que nós vamos ver depois, na semana que vem, a gente vai analisar o capítulo 14 de Gênesis, a gente vai ver que Ló foi preso. E quem que foi ajudar? Quem? Abrão foi lá ajudar Ló, né? Ou seja, irmãos, aquilo que fazem com a gente, tem uma frase que fala, né? Que aquilo que fazem com a gente diz mais respeito da pessoa do que respeito a nós. Então, irmãos, entenda. Se alguém te faz mal, se alguém te trata mal, se alguém faz você ter o prejuízo, isso diz mais respeito daquela pessoa do que de você, irmãos. Continua sendo a mesma pessoa. Não vai mudar. Porque, me fizeram. Não vai virar essa pessoa amargurada, irmãos. Não vai virar essa pessoa ressentida. Essa pessoa que fica aí de mal com a vida, com todo mundo, só porque ela sofreu alguma parte. Não muda, irmãos. Não muda essa essência boa. Vamos trocar a essência ruim pela essência boa? Bendito Deus. Vamos trocar isso dentro de nós, irmãos? Não vamos ficar amargurado a todo momento. Porque as pessoas que fazem o mal para nós, diz respeito dela. Ela que não está bem. E nós, se nós estamos em paz, irmãos, a pessoa pode fazer a maior afronta do mundo. Nós simplesmente vamos falar, tá bom, ela que não está num dia bom. Bendito é o Senhor. Vamos manter a nossa paz, a nossa essência de servo de Deus, irmãos. Glória ao nome do Senhor. Bendito Deus eterno. Outra coisa também, irmãos, é muito importante, né? Nós vimos ali capítulo 13, versículo 12, né? Que foi comentado. Ló, ele foi de cidade em cidade. Ele não foi direto lá, né? Direto para Sodoma. Não.
Ele foi de cidade em cidade. Foi acampando aqui, acampava ali, acampava acolá. Chegou perto de Sodoma. Provavelmente fazia algum comércio com Sodoma. Provavelmente começou a entrar na cidade. Começou a ver os imóveis. Olha, tem imóveis bons ali. Acho que eu vou comprar esse imóvel, né? Ele foi aos poucos, irmãos. Foi aos poucos que ele foi entrando lá em Sodoma, que era uma cidade recheada de pecado. Irmãos, a mesma coisa acontece na nossa vida, irmãos. Ninguém deixa de ser crente do dia para a noite. Ninguém amanhece o dia e fala assim: hoje eu vou pecar. Hoje eu vou ficar me lambuzar no pecado. Não, irmãos. Tudo é gradativo. É gradativamente que acontece. Você vai lá, flerta com o pecado. Vai lá, dá uma paqueradinha no pecado. Vai lá de novo e faz isso e faz aquilo, né? Ah, mas só esse tantinho não tem problema. E você vai se acampando perto do pecado, né, irmãos? Você vai se acampando perto do pecado. E daqui a pouco você está visitando o pecado. Daqui a pouco você quer comprar um imóvel dentro do pecado. E você quer, acima de tudo, você quer morar lá no pecado. E aí chega um momento que você está convivendo com o pecado. Assim como aconteceu com Ló. E aí, quando você está convivendo lá, você começa a conviver e parece normal, né, irmãos? Então ninguém vira, mas era um caro servo de Deus. O que aconteceu do dia para a noite? Não. Não existe isso, irmãos. Não é do dia para a noite. É um percurso, é um caminho que nós fazemos até o pecado. Então, irmãos e irmãs que estão aqui, se alguém está nesse caminho, se alguém está flertando com o pecado e com o erro, se alguém está aqui acampando a cada vez mais perto do pecado, irmãos, em nome do Senhor Jesus, arruma a tua tenda e sai de perto do pecado. Glória ao nome do Senhor. Bendito é o Senhor. Arranca suas tendas daí. Bendito é o Senhor eterno. E venha para outra região. Venha para a região celestial. Bendito é o Criador. Não fica aí nessa região que você vai se lambuzar. Você vai acabar se mudando para o pecado. Bendito Deus. Glória ao teu nome. Irmãos, vamos vigiar, irmãos. Vamos vigiar. Nós temos que vigiar se nós estamos perto da fronteira do pecado. Nós temos que arredar o pé, irmãos. Existem irmãos que falam assim, mas irmão, o que é pecado e o que não é? Irmãos, às vezes a pessoa está querendo saber qual que é a linha demarcatória entre o que é de Deus e o que não é. Mas, irmãos, temos que nos afastar do mal e da aparência do mal. Então, irmãos, não adianta você ficar tentando andar na linha demarcatória ali, entre o que é pecado e o que não é. Não, irmãos, o Senhor quer nós longe. Quer nós longe, não andando ali no meio fio, né? Não andando no meio fio, entre a rua e a calçada. Não, venha para perto. Porque se o carro vier, bendito Deus, desgovernado, ele bate em você ali no canto da calçada. Glória ao nome do Senhor. Fazendo essa comparação, irmãos. Vamos andar no cantinho ali, num lugar seguro. Bendito Deus eterno. Vamos andar em segurança, debaixo da sombra do Onipotente. Glória ao nome do Senhor. E se nós fizermos isso, vamos buscar a santidade e o Senhor se agradará de nós. Bendito Deus eterno. Finalizamos assim então, irmãos, nosso encontro bíblico. Bendito é o Senhor eterno. Vamos agora agradecer ao Senhor por esta comunhão, este aprendizado.
e que tudo isso fique dentro do nosso coração. Então, irmãos, debaixo do sangue do concerto eterno, dobremos nossos joelhos em oração em nome do Senhor Jesus.